Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Ângela de Santana e você já sabe que quando eu venho aqui é para trazer e contar para vocês crimes verídicos. Aqui é um canal de Crime True. E neste vídeo nós estamos trazendo para você o caso criminal de Edward Theodore Jim. Gente, esse caso é de uma notoriedade extrema. Olha que se o Edward Theodore Jim estivesse vivo, ele estaria com 119 anos. Então, esses crimes têm por volta de 71 anos a 80. Edward Theodore Jim, ele também ficou conhecido como Ed Gein, que é como eu vou chamá-lo de agora para frente. Ele também ficou conhecido como o açougueiro de Penfield, o carniceiro de Penfield, por causa do horror, das atrocidades que ele cometeu. Até hoje, quase 100 anos dos crimes, ainda é falado. E agora, muito mais, porque houve um documentário, uma série da Netflix, onde conta a história do Ed Gein, mas só que não é uma história, um documentário, ele tem ficção também. Tem muitas coisas foram acrescentadas ali para ter mais números, né, de episódios. Mas o Ed Gein, ele teve dois assassinatos. Ele assassinou duas mulheres. Essas mulheres que ele assassinou eram mais ou menos parecidas com a mãe dele, lembravam a mãe dele e eram de descendência alemã. As vítimas dele, Bernice Worden e Mary Hogan. A Mary Hogan tinha 51 anos de idade e a Bernice Worden 50 anos de idade. Sabe, elas eram mães separadas. E o que o Ed Jim fazia, gente? Ia para o cemitério e roubava joias, se ele encontrasse, ele roubava, e roubava, exumava os cadáveres de mulheres, mulheres que tinham recentemente, estavam mortas recentemente, os túmulos estavam frescos. E o que ele fazia? Ele levava esses cadáveres para a casa dele e ele desmembrava esses cadáveres, ele tirava a pele desses cadáveres, ele decapitava, preservava a alma deles e com essa pele ele fazia objetos. Então, na casa dele
tinha muitos objetos da casa de terror. Eram muitos objetos feitos de pele humana. Objetos e roupas. Sabe, ele estava tentando fazer um terninho, sabe, uma roupa que é um terninho. E como a mãe dele não usava calça, ela usava saia, ela usava um terninho com uma saia. Então, que geralmente tem os terninhos com calça e saia. A mãe dele usava com saia. Então, ele queria fazer, começou a fazer, costurar esse terninho, mas não, as peles que ele tinha não deu para ele terminar. Por isso, ele matou Bernice Worden e Mary Hogan para completar, para ele terminar de fazer os terninhos, porque as duas eram mais ou menos da idade e pareciam, ele achava que pareciam com a mãe dele e de descendência alemã. Mas eu vou dar uma pausa para dar um recadinho para vocês, para convidar você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva e toque no sininho para o YouTube te avisar quando postar vídeos novos e deixe o seu gostei e compartilha. Gente, isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu estou aguardando você, hein? O caso de Ed Jam me surpreendeu demais. Por quê? Na minha juventude, lá pelos anos 80, final de 80 para 90, eu assisti Psicose de Alfred Hitchcock. Eu assisti Silêncio dos Inocentes. Eu assisti Dr. Lecter. Eu assisti os filmes que foram baseados na vida do Ed Gein. Eu nunca imaginei na minha vida que isso fosse tirado de um caso real, né? Foi baseado, assim, debruçado horas e horas para poder acreditar que uma pessoa pior, né? Porque o Ed, ele fez coisas horríveis, né? E ele foi dado como uma pessoa insana. Ele não foi condenado, sabe, juridicamente falando. Ele foi para um manicômio. No filme Psicose, gente, o Norman, ele preservava o corpo da mãe dele no andar de cima da casa e ele se vestia e achava que era a mãe dele, né? As jovens, as pessoas que iam lá, ele acabava matando essas pessoas. Então, Psicose deixou, sim, me deixou todo mundo de olho esbugalhado, né? Como pode existir uma pessoa tão insana, tão louca? Mas existiu mesmo. Sabe, a história do Ed Jim é tão macabra, é tão complexa, que dá para contar várias histórias, fazer vários filmes, várias séries. E a mente dele
é mais complexa ainda. A saúde mental dele toda abalada, toda desviada, transtornada. É muito difícil tentar entrar no mundo dele, gente. É muito difícil. Ele, o Ed Jim, ele nasceu no dia 27 de agosto de 1906. Ele foi o segundo filho do casal George Jim e Augusta Jim. A mãe dele era uma fanática religiosa, sabe? Uma mulher extremamente dominadora, extremamente abusiva. Ela que tomava a direção das coisas na casa. E parecia que ela queria ter uma filha. O Ed, ele cresceu na cidade de La Cruz, onde ele nasceu. E debaixo da religião e debaixo do fanatismo religioso que a mãe dele colocava dentro de casa para os dois filhos. Desde a tenra idade, ela falava e ensinava, era o Doberman dela, sabe? Os filhos dela, eles não poderiam se relacionar com mulheres, sabe? Que mulheres eram Jezebel, eram coisas demoníacas, impuras e cheias de pecado. E que o homem, eles no caso, não poderiam se deitar com elas, muito menos imaginar que a única mulher nesse mundo que era digna do amor deles e que amava eles era ela. Assim era Augusta. Eles, eles eram cheios de medo. Para eles, tudo era pecado, principalmente para o Ed. Quando ele estava com 8 anos, a família tinha uma mercearia, um mercado, onde eles vendiam ali as coisas, as alimentação, que vinham já de uma fazenda que eles tinham. Então, quando eles completaram, ele estava com 8 anos de idade, ela, pai, o Jorge, resolveu vender a mercearia e as coisas que eles tinham. A Augusta aproveitou dessa situação, e resolveu mudar para uma fazenda afastada. Tirou as crianças da escola, eles não frequentaram a escola. O Ed Jim aprendeu somente ler. Ele frequentou ali até a quarta série, quinta série. Ele estudou até os 8 anos de idade. Então as crianças ficaram totalmente isoladas.
só com ela e o pai, o Josh. O pai do Ed James, gente, era viciado em bebida alcoólica. Então ele estava sempre voltando para casa, sabe, bêbado. E ele também era violento com as crianças. O pai e os filhos eram todos manipulados por Augusta. Augusta era uma pessoa que determinava a direção, determinava e controlava tudo na vida dos filhos e do marido. A Augusta era a opressão em pessoa. Ela não dava escolhas. Não, ela não dava opção. Era aquilo que ela estava falando e mais nada. Então, eles na puberdade, quando o adolescente está com os hormônios, né, em erupção, né, ela fazia com que eles não manifestassem de forma alguma o desejo deles sexual. Tinha que ser controlado aquilo, porque aquilo era pecado e demoníaco. Mulher não podia de forma alguma, só após o casamento. E essa mulher teria que ser sacrada, recatada, ela não poderia ser uma mulher qualquer, teria que ter a aprovação dela. Então, ela era violentamente abusiva. Aquilo ela fez com que essas crianças tivessem um trauma psicológico extremo. Em 1940, o pai deles, o George Jim, faleceu. E ficaram só a Augusta, o Henry, que era o filho mais velho, e o Ed Jim. Então, em 1944, 4 anos após a morte do pai deles, o Henry estava conhecendo uma mulher, e essa mulher já era divorciada e ela tinha filhos, ela era uma mãe já. Imagina se Augusta iria aceitar uma situação dessa. É lógico que não. E o Henry era o filho predileto dela. O Ed, ele tinha um olho, uma pálpebra caída, e ele tinha também a língua presa. Então, ela não via assim tanta graça no Ed. E o Henry contou para o Ed que ele estava para mudar, que ele já tinha resolvido que ele ia mudar com a namorada dele, com essa mulher. Ele não era tão preso, sabe,
aos preceitos, os laços dele estavam se rompendo, mas olha a idade dele, quando ele resolveu fazer isso, mudar de casa para ficar com a pessoa que ele queria, com a mulher que ele queria. Ele já estava com 43 anos de idade. Então, quando foi no mês de maio, o Ed começou a colocar fogo nas vegetações lá da propriedade, da fazenda. Só que esse fogo saiu fora de controle, sabe? Começou a alastrar, sabe, por áreas onde não podia e estava incontrolável. Então, a Augusta eles tiveram que chamar um corpo de bombeiro que foi e conseguiu acabar com o incêndio já à tardinha, quase à noite, à noitinha, estava quase anoitecendo. Então, quando eles estavam ali recolhendo as coisas, né, da coisa, o Ed falou que tinha dado falta do irmão dele, do Henry. Então, eles começaram uma busca, a procurar por ele, todo mundo que estava ali. E eles encontraram o Henry morto, sabe, caído de bruços, com o rosto na neve. E ele já estava enrijecido, sabe? Eles acharam assim que parecia que já tinha mais tempo que ele estava morto. E o Ed disse que não, que aquilo deveria ser por causa do frio, né? Que eles estavam juntos quando começou a colocar fogo na vegetação. Então, a polícia não fez uma investigação do que realmente tinha acontecido ali. Não foi feito uma autópsia para ver realmente o que causou a morte dele. Então, eles começaram ali um processo, mas acabando que eles aceitaram a morte como acidental. Isso foi um acidente mesmo. E a causa da morte foi dada como asfixia, pela fumaça, por algo. Então, ficou por isso mesmo. Mas depois que foram descobertos esses crimes e o grau de insanidade do Ed, muitos estudiosos do caso do Ed Gein, porque é um caso, esses crimes que ele cometeu, um caso de estudo, sabe? De estudar, de debruçar, e foram muitas pessoas que fizeram isso, que debruçaram nas provas que tinham conseguido, fotos, para entender o que se passava na cabeça do Ed Gein. Então, um dos estudiosos falaram que provavelmente o que aconteceu foi um caso de Caim e Abel. Por que que ele disse isso? Porque o Ed Gein, ele tinha um amor pela mãe dele incondicional. Ele queria agradá-la, sabe? Ele queria ser notado por ela. Ele queria que ela visse ele, que ela enxergasse ele. Então, na cabeça dele, ela via mais um irmão do que ele. Ou pode ser
porque ele não queria que o irmão saísse de casa para ir morar com uma mulher que a mãe ia sofrer. Ele quis proteger a mãe, que a mãe dele não sofresse. Então, depois da morte do Henry, a mãe dele, Augusta, teve um AVC. Ela ficou paralítica, teve uma paralisia, sabe? Ela ficou algum tempo sem poder andar, sabe? Então, isso para ele para o Ed, foi o maior presente, sabe? Porque ele se debruçou para cuidar da mãe dele, sabe? Para dar o banho, para preparar a comida, sabe? Para estar junto dela, sabe? Na cabeça dele, ela ia vê-lo. Agora ele ia tomar todos os cuidados com ela. E ela foi recuperando aos poucos. Mas em 1945, ela veio a falecer. Ela teve um segundo AVC. Na confissão do Ed Jim, ele contou, gente, que ele e a mãe dele, depois que ela já tinha se recuperado, né? Foram até uma casa de um vizinho deles, que morava mais próximo da fazenda, chamado Smith. E eles tinham ido lá para comprar canudo, sabe, canudinho. Então, que quando eles chegaram lá, o Smith estava batendo no cachorro, espancando o cachorro. Então, que de repente saiu de dentro da casa uma mulher e gritou com ele para que ele parasse, sabe, de bater no cachorro. E o Smith não parou. Ele continuou batendo até o cachorro morrer. Então, que a mãe dele chamou ele para ir embora, eles foram, e ela falou para ele, para o Ed, que ali não era um lugar para fazer negócio, sabe, para se comprar. Porque eles, os dois, não eram casados. Eles estavam juntos ali dentro da casa, mas não eram casados. Então que ela não podia comprar, fazer negócio nenhum com ele, que era tudo sujo ali. Ela não estava preocupada, aborrecida por causa da brutalidade que que o Smith havia feito com o cachorro. Ela estava chateada porque tinha uma mulher lá dentro da casa. Então, pouco tempo depois disso, ela teve um segundo AVC. E a saúde dela foi piorando rapidamente e ela faleceu. Então, o Ed Jim, gente, ficou devastado, acabado. Ele estava sem a mãe dele. Os estudiosos, os psiquiatras, psicólogos, os criminalistas, pessoas que estudaram muito o psicológico dele, o mental, imagina esses anos todos de manicômio, que ele morreu no manicômio. Ele morreu em 1984, com 77 anos de idade. Então,
É, eles disseram que ele desenvolveu, ele tinha um amor pela mãe dele, o verdadeiro amor, sabe, pela mãe dele, e que ele teria a síndrome de Édipo, que é quando o filho se apaixona pela mãe. Então, ele estava sofrendo e devastado e acabado porque ele tinha perdido a mãe dele, a única amiga que ele tinha, a única pessoa que se importava com ele, que agora ele estava sozinho no mundo. Então, depois que ela morreu, a casa, a parte, o andar de cima, onde ela ficava, onde os quartos, ele lacrou. A sala de visitas, a sala de estar, onde ela ficava ali para lanchar, fazer um chá, ele lacrou e deixou igualzinho ela deixou. Era super limpo, organizado, como se ela estivesse ali. E o resto da casa, ele fez de açougue. E ele tinha um quarto bem pequenininho que ele usava, que ficava ao lado da cozinha. A casa era simplesmente insuportável entrar dentro. Então ele contou, confessou que depois que a mãe dele morreu, ele passou a ir para o cemitério local lá da cidade e procurar túmulos frescos de mulheres. Tinha que ser mulheres na faixa etária da mãe dele, com alguma aparência com ela, sabe? Então, o que ele fazia? Ele roubava esses cadáveres, levava para casa dele e ele tirava a pele deles, desses cadáveres, ele decapitava, ele desmembrava. Gente, na casa dele tinha de tudo, objetos e mais objetos, sabe, feitos com ossos e e pele humana. Então, quando foi em 1954, dia 8 de dezembro, ele cometeu o primeiro crime dele. Ele estava com 48 anos de idade. Foi quando ele foi na taverna, que é um bar, tipo de bar, e assassinou a Mary Hogan, de 51 anos de idade. Em 1957, ele cometeu o segundo crime, que foi o de Bernice Warden. Ela também, 54 anos, ela tinha uma loja e vendia ferramentas, tintas, essas coisas para casa. E ele foi na loja dela, assassinou ela dentro da loja e levou
corpo dela para a casa dele. A Bernice tinha um filho chamado Frank Warden, e ele já era adulto e era o xerife da cidade. Então, ele conhecia o Jim. Inclusive, ele já tinha ido na casa do Jim para fazer perguntas para ele a respeito da Mary Hogan, porque ele conhecia a Mary Hogan, eles eram amigos, sabe? Ali que cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo. Quando o Frank chegou na loja da mãe dele e ela não estava, ele viu que a caixa registradora estava aberta, sabe? Ele viu que tinha sangue. Então, ele contou para o investigador, a pessoa que estava investigando o desaparecimento dela, que eles já sabiam, né? Já tinha ali quase morte, que eles tinham sangue, muito sangue na loja. Então, ele falou que tinha visto o Ed Gein com anticongelante, sabe? Com um galão de anticongelante para carro, para usar no ar-condicionado. E na loja, eles também encontraram uma nota de venda de um anticongelante. Então, eles falaram: olha, nós vamos ter que ir lá na fazenda para conversar, perguntar ao Ed. Ele está sabendo de alguma coisa. Ele teve aqui, ele comprou, isso aqui ele comprou foi aqui, esse galão. Então nós vamos lá. E eles foram. Ele, o Frank, o filho da Bernice e o investigador. Quando eles chegaram na fazenda, lá na porta da casa, eles sempre eram recebidos por ele, mas eles nunca entraram dentro da casa. E dessa vez eles entraram. E eles começaram a perguntar sobre a Bernice, se ele a tinha visto, que ela estava desaparecida, sabe? E eles começaram a andar na fazenda. Então foi aí que eles foram. Foi até o filho da Bernice, o Franklin. Ele foi até o tipo um armazém, né? Um paiol que fica atrás, um anexo, né, da casa. E lá ele encontrou a Bernice pendurada pelas pernas, de cabeça para baixo, sem as partes íntimas dela e sem a cabeça. Ela tinha sido decapitada também. Então, esse menino ficou quase louco. Já imagina uma situação dessa? Os policiais começaram a investigar a casa, a fazer uma busca e foram, a cada momento era horror, era um flash de horror, de terror. A casa inteira era de restos mortais, eram encontrados cabeça, coração, partes, sabe, do corpo humano mortas. Nesse mesmo dia, o Ed Gein foi preso. E a insanidade dele
sabe? A falta de local nesse mundo do Ed Gein é impressionante e complexa. Os policiais, os investigadores, tinham que sair várias e várias vezes de dentro da casa, porque era impossível ficar ali dentro muito tempo. Alguns minutos já era insuportável o cheiro de podridão de dentro dessa casa de horror, de real, terror real. Lá eles encontraram muitos itens, mas eu vou citar alguns. Eles encontraram um box, uma caixa de sapato com 9 vaginas dentro. Eles encontraram nariz, vários tipos de nariz, tudo dentro da caixa, máscaras de pele humana. A máscara tinha a orelha, os lábios, o nariz e o orifício dos olhos. O globo ocular não tinha, mas todo o rosto estava lá, até as orelhas. Várias máscaras, todas de pele humana. Eles encontraram um cinto feito de, vocês não vão acreditar, de mamilo de mulher. Todo ele feito de mamilos. Eles encontraram várias roupas feitas de pele. Ele tinha um terninho de mulher feito de pele humana. Quando ele ia fazer esses cortes, que ele ia mexer nos corpos, ele usava luvas. E as luvas eram de pele humana. Gente, ele tinha vários e vários objetos. Tinha tigelas que eram feitas de crânio humano, onde ele comia, tomava a sopa dele, na tigela de crânio. Ele cortava o crânio ao meio e trabalhava e fazia uma tigela. Ele tinha abajur feito de pele humana, várias cadeiras feitas de pele humana. Ele usava as calcinhas e os sutiãs. Ele tinha uma obsessão por mamilos, pelos seios, sabe, da mulher. Ele queria ter os seios. Então ele usava da mãe dele calcinhas, sutiãs. Ele era mentalmente um distúrbio mental muito grande. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, com psicopatia
transtorno parafílico, que é o que ele fazia, o que levava ele a roubar os túmulos, sabe? A necrofilia, porque ele também não chegava a fazer sexo com o cadáver, mas ele se dava prazer, sabe? Aquilo era uma infinidade de prazer para ele. Era prazer sem fim, né? Era infinito, de tantos objetos ali para que ele ficasse ali para o bel prazer dele. Ele ele não teve uma pena, ele foi para o instituto, para o hospital psiquiátrico em Madison, e lá ele morreu com câncer no pulmão, com 77 anos, no dia 26 de julho de 1984. O Ed Gem faleceu. Ele passou o resto da vida dele nesse sanatório. E muitas coisas ficaram sem ser expostas para o público, sem, sem respostas. Ele não escreveu, não falou nada a não ser essa parte, a não ser a confissão dele, onde o juiz não condenou ele não recebeu nenhuma pena, ele não foi condenado por insanidade mental, sabe? E a casa era, passou a casa e o cemitério passaram a ser o centro das atenções. Não parava, as pessoas queriam saber, queriam ver para crer a casa, queriam entrar dentro da casa, queriam ver como que aquilo tudo aconteceu. A casa foi demolida e queimada, sabe? Foi vendido o terreno já, novamente, é lógico, né? E parece que a pessoa que comprou não aceita que ninguém entre para fotografar, que para fazer nada. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele fechou toda a área. Em 1945 também, gente, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas estavam perseguindo os judeus, onde estava acontecendo os holocaustos, né? E antigamente tinha as revistas semanais, né? Naquela época, lá 1945, nos Estados Unidos da América, né? No estado de Wisconsin, que aconteceu esse caso, gente, na cidade de Penfield. Não foi na cidade, mas na região de Penfield. Então, tinha as revistas, né, que circulavam, dando notícia do mundo, tinha notícia de tudo. É como tinha a Veja, não sei se ainda existe a Veja, né? Mas a Veja era revista, eu lembro que tinha na capa marrom, sabe?
E então existiam essas revistas que circulavam e vinham com notícias dos nazistas. Ele gostava de ler essas revistas que falavam sobre o canibalismo e tinha também uma nazista chamada Ilsa. Ela, Ilse Koch, os prisioneiros nazistas que eram tatuados eram levados à morte e ela usava a pele deles para fazer objetos e abajur, objetos e abajur com a pele deles. Então, ele era, sim, fã da Ilse. Uma mulher de 50 anos de idade chamada Adeline Watkin. Ela deu uma entrevista para o jornal da época falando que ela tinha tido um relacionamento, um romance com o Ed Gein, sabe, durante 20 anos. Que a última vez que ele não tinha nada de anormal, sabe, que ele era uma pessoa legal, que ela gostava dele e que ela teve o último contato com ele em 1955, que depois disso ela desligou, que ela não teve mais com ele. Então, gente, essa barbaridade toda, esse crime de uma pessoa totalmente insana, de uma pessoa que foi abusada pela mãe. Eu não acredito que isso tenha levado ele a fazer isso tudo que ele fez. Não é? Eu acredito que a mãe dele, a Augusta, possa até ter tido esquizofrenia, ser uma pessoa que estava mentalmente doente, né? Pelo fanatismo religioso que ela tinha, pela maneira como ela tratava os filhos. Ela poderia muito bem estar com a saúde mental abalada para fazer isso tudo que ela fazia com os filhos, para levar os filhos para um lugar isolado só para eles não terem contato com outras crianças, com outros jovens da mesma idade deles, com mulheres especialmente, né? Então, eu acredito que ela tenha um pouco tem um dedo dela aí, mas que não foi isso, sabe, que levou ele a cometer essas atrocidades todas que ele cometeu. Ele e o irmão dele eram totalmente desprotegidos e entregues à loucura dela, isso era. Você já imaginou o que é uma pessoa, uma autoridade como uma mãe, tomar a sua personalidade, a personalidade de uma criança? Como será que essa criança vai crescer? E ele já com a saúde mental abalada, doente, ele já era doente, porque os amigos de escola, da época que ele estudou, que ele frequentou a escola, falavam que às vezes dava para pensar que ele estava conversando com alguém, que ele ria de coisas que ninguém sabia por quê. Sabe que ele às vezes era estranho, sabe, do comportamento dele na escola. Mas é só isso
que se fala nada mais do comportamento dele. Mas os psiquiatras, a justiça, os psicólogos, não teve ninguém que dissesse que o Ed Jim era uma pessoa normal e que ele estava em perfeita condição, que ele tinha total conhecimento do que ele estava fazendo. Não teve. Sabe, ele passou esses anos todos sendo medicado. Então, gente, o que é isso, hein? Isso é um problema. O que aconteceu é a criação dela. Foi por causa disso ou não? O que você acha? O que é? O que se passou nessa mente doentia do Ed? Então, gente, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.